Salve comunidade da luta! Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui na Jiu-Jitsu Brasil Oficial. Meu nome é Diego, eu sou fundador aqui do canal e hoje a gente tem um convidado super especial, professor Leon Amâncio, 2 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, 5 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão europeu e líder da equipe Checkmate Capital. A gente teve a oportunidade de conversar com o professor Leon Amâncio durante o 360 Fight Cup, um camp exclusivo de jiu-jitsu que aconteceu na cidade de Indaiatuba. A gente conversou com o professor sobre sua história, sobre sua carreira e sobre seus planos futuros. Diretamente aqui do 360 Fight Cup, estou aqui com o Leon, faixa preta da Checkmate. Por que tu procurou o jiu-jitsu? Como que tu entrou no jiu-jitsu? Então, eu sempre gostei de artes marciais, né? Eu já tinha feito capoeira. Quando eu era pequeno. Meu pai, ele é faixa marrom de karatê e ele já era capoeirista também. Hoje ele é faixa preta de jiu-jitsu também. Então ele sempre... Eu lembro do meu pai ter a primeira revista Gracie, assim, a número 1. Quase ninguém sabia o que era jiu-jitsu ainda, mas meu pai, ele já era informado, ele já comprava revista, já comprava vídeo de jiu-jitsu. E ele sempre falava, cara, a gente tem que treinar jiu-jitsu, mas a gente morava em Diadema e era longe, a gente não tinha acesso, não tinha tantas academias igual tem hoje, né? Eram poucas academias, as academias que tinham eram muito longes, e então não tinha tanto acesso lá em São Paulo até. Eu lembro que tinha, acho que no centro de São Paulo, e as outras eram poucos. Depois que a gente ouviu falar da Godoy Macaco, mas mesmo assim era muito longe da minha casa. E até que a gente mudou para Indaiatuba. E aí a gente mudou para Indaiatuba e aí meu pai viu que Indaiatuba tinha academia de jiu-jitsu. Indaiatuba, por ser uma cidade menor, né? Era mais fácil o acesso pra gente, assim. E aí o meu pai foi, meu pai viu num jornal. Ele viu que eles tinham competido, a galera de Indaiatuba tinha competido, ele viu que tinha academia de jiu-jitsu. Aí ele falou, cara, vamos lá ver, vamos visitar. E mas a gente foi visitar. Tu chegou a competir em outra arte marcial ou não? Tu só chegou a praticar? Cara, eu já fiz Morgante, eu fiz um tempo de Morgante e Jiu-Jitsu, era na época. Morgante, né? É aquele que eles falam jiu-jitsu tradicional? Não, é o que tem soco e chute e tal. E não sei se eles falam tradicional, mas ele era num bairro próximo de casa, assim, então eu já tinha feito, eles faziam bastante competição, então eu já tinha competido no Morgante, tinha competido algumas vezes, mas era bem diferente do jiu-jitsu, né? Uhum. Depois o primeiro campeonato de jiu-jitsu mesmo, assim, foi uma coisa bem diferente. Aí tu veio pra Indaiatuba, tu começou a treinar, e tu começou a treinar onde? Eu comecei na Maromba, aí nós mudamos de Diadema. Minha mãe resolveu mudar, meus avós moravam em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba tu começou a treinar onde? Com quem? Eu comecei na Maromba, na Maromba. Só tinha... Cara, na época... Deixa eu ver. Na época só tinha Maromba. Só tinha Maromba aqui? Só eles, cara. Eu não lembro de outra academia. Eu lembro que veio uma academia, mas um bom tempo depois. Na época era só Maromba mesmo, em Indaiatuba. Até porque eu conversei com outras pessoas aqui, a maioria que estavam aqui no campo passou por... Se não veio, passou, algum momento treinou lá, né? Ele era... Cara, quase todo mundo, assim, aqui que eu vi quase no camping. Não, veio uma galera de outras equipes, assim, mas quase todo mundo de Indaiatuba da Maromba também. Aí ali tu ficou até a faixa marrom, foi isso? Não, na Maromba eu fiquei até azul. Azul? Foi da azul que eu fui pra São Paulo pra... Aí tu competiu, na faixa azul tu competia também? Ou não? Cara, eu comecei a competir na branca. Na branca? Na branca eu já competia muito. Eu lembro que, eu acho que com 4 meses de jiu-jitsu eu já comecei a competir na branca. E aí daí em diante eu competi pra caramba, não fui parando. O Paulinho tinha muito essa cultura de graus, né? Então eu lembro que em todos os graus eu tava competindo, cara. Não tinha muita conversa, não. Eu já peguei azul, eu já era muito competidor. Aí tu saiu do azul aqui, tu foi pra onde aí? Aí eu fui pra... Na época era Master ainda. Foi quando teve o racha da Aliança e eles competiam pela Master. Aí o Robert foi... O Robert era Maromba também. O Robert treinava contigo na Maromba? Treinava na Maromba, treinava junto. A gente sempre foi muito amigo. E a gente sempre conversava muito. E aí o Robert foi,
E foi bem ainda quando tava competindo de Master. E aí eu fui um pouco na sequência. E aí já fiquei treinando lá, já era Master. A academia, o treino era onde era TT, que depois virou TT, mas nós competíamos de Master. E como que eram os treinos nessa época? Era pauleira? Cara, era uma coisa, era dos sonhos. Eu sempre fui um cara que eu sempre acompanhei. Eu era um moleque, mas eu sempre acompanhava as revistas. Então eu tava treinando numa academia do interior de São Paulo e de repente eu tava treinando com o Tererê, com o Dêmia, com o Leozinho. Mas aí tu já conhecia eles assim ou tu foi acabar conhecendo lá? Ou antes Não, de ir pra conheci lá, eu conhecia só de revistas. Ah, então, mas tu já conhecia eles na revista? Na revista eu conhecia todos muito bem pelas revistas. Então, quando eu cheguei lá e vi, você conhece alguém só pela revista, quando você chega e tá treinando com esses caras, aí dá uma mudada. Fica até emocionado. Né? Pô, cara, é arrepiar, pra falar a verdade, é foda, é diferente, é bem diferente. Aí tu foi na azul ali e ficou até a faixa preta. Não, aí eu fiquei, aí aconteceu, era Master, aí virou Brasa e TT. Mas aí era quem que era o teu professor principal? Então, assim, sempre foi o Tererê, foi esse o negócio. Ali, eu sempre, como eu fazia todos os treinos, o Tererê puxava a maioria dos treinos, que a academia era dele. E ele era pra faixa preta já, o Tererê. O Tererê era preta. E aí, ele que puxava a maioria dos treinos. E o que aconteceu? Quando eu fui, o Tererê me chamou pra morar com ele. Então eu já estava morando com o Tererê. E com 3 dias o Tererê me chamou pra morar lá. Falou, ele perguntou o que eu queria. Falou, o que você quer ser? Eu falei, não, eu quero ser lutador e tal. E falei, eu quero ser lutador igual você. Ele falou, pô, então a partir de agora você vai morar comigo. Então eu morava com o Tererê, ele pagava minha comida, ele pagava, cara, era tudo. Ele me dava todo o suporte que eu precisava ali, sabe? E o Tererê era um cara novo, cara, ele já fazia isso. Então, quando separou ali a Master, né, que virou TT e Brasa, teve a fusão TT e Brasa, é óbvio que eu tava ali do lado do Tererê. Mas, separou a Alliance, não foi? Primeiro separou a Alliance. Aí eles continuaram lutando de Master. Ah, entendi. Aí foi aí que o Tererê resolveu lutar de TT. Entendi. E aí o Leozinho pegou e fundou a Brasa, né? Com o Comprido, com o Dêmia. Ah, tá. Aí veio a Brasa. Aí veio a Brasa. Aí tu ficou ali no Tererê até a faixa marrom. Fiquei até a marrom, da azul a marrom com o Tererê. Foi quando aconteceu tudo com o Tererê ali. E aí eu fui pro Leozinho, porque a gente sempre teve um ótimo relacionamento, não teve problema nenhum. O problema ficou um pouco mais entre eles ali, né? Porque os caras eram muito amigos, então é óbvio que houve um distanciamento assim, mas sempre houve um respeito muito grande entre eles. Então foi meio que natural ali continuar com o Leozinho depois, sabe? Até porque a relação era ótima. Já tinha muitos amigos meus lá, então foi meio que uma transição natural pra mim. Mas aí a tua faixa preta chegou quando tu tava aqui no Brasil ou quando tu tava nos Estados Unidos? No Brasil. Tava o Leozinho, aí era Brasa ainda. Era Brasa. Era Brasa ainda, e aí eu peguei com o Leozinho. Eu fiquei treinando de marrom, competi bastante de marrom. E aí o Leozinho me deu a faixa preta. Aí tu ganhou aqui em São Paulo e depois tu caiu pelo mundo, viu? Aí, cara, eu já comecei a viajar. A primeira vez que eu viajei foi de preta, eu acho. Eu não lutei fora. É porque era poucos campeonatos antes fora, né? Hoje em dia que tem muito mais. Era mais o Pan-Americano. E aí o Mundial passou logo que eu peguei a preta pra lá. Mas eu não lutei o primeiro Mundial de preta. Então, aí eu comecei a viajar mesmo, mas eu sempre comecei a viajar muito por seminário, eu sempre gostei muito de dar aula, cara. Aí então, tu fazia seminário e viajava pro seminário. Aí já aproveitava e lutava, mas óbvio que depois que foi tendo todos esses campeonatos, aí já linkava uma coisa a outra, já ia trabalhar e competir. E antes as academias chamavam mais os professores para seminário ou não? Parece que sim, né? Parece que hoje os seminários viram um negócio tão... Cara, eu vou te falar, porque eu acho que é o seguinte, cara, hoje você vai ali no YouTube e você tem acesso a muita informação muito rápido, entendeu? Apesar, não é porque eu dou muito seminário não, mas é o seguinte, assim,
Eu, quando eu quero aprender, você viu ali com o Robert, é pessoalmente. Eu pergunto pra ele exatamente qual o momento da luta que ele faz aquilo. Ele me mostra. Ele fala, não, é aqui, ó. Então, porque o jiu-jitsu é sensação também. Então é diferente tu aprender ali online, que tu não tenha o contato com a pessoa, cara, a energia, o negócio que é diferente, cara. Você pode ver, óbvio que todo mundo vê posição na internet. Hoje em dia você tá ali, quem é do jiu-jitsu, o algoritmo manda ali já jiu-jitsu pra você. Mas, cara, eu acho que é você pegar algumas ali pro seu jogo, tudo. Mas o tete a tete ali também, cara, faz a diferença. A não ser que, às vezes você tem um contato direto ali com o professor também. Você vê online, mas você tem um contato com o professor. Então aí é mais fácil. É mais fácil. Aí, cara, fica muito mais fácil. Igual eu tenho esse contato com o Robert. Eu me identifico muito com algumas coisas do jogo dele, então eu tenho essa oportunidade de perguntar, eu mando mensagens, eu tenho inúmeros alunos, que isso é muito legal também. Aí eu já também acho diferente, eles me mandam as posições, eles veem as posições e falam assim, cara, o que você acha dessa? Vamos fazer essa? E tal, e aí já muda, entendeu? Porque aí você tá fazendo ali, você acha o tempo e tal, aí é diferente, mas eu acho que a galera fica essa coisa mais superficial, né, cara? A galera vai ali só pra querer ver mesmo e nem pergunta, já quer tentar fazer a posição ali na hora do rola. Aí eu acho um pouco mais difícil, cara, pra falar a verdade, viu? Porque precisa ter esse contrato presencial, digamos. É bom, cara. O cara não chega nem perguntar pro professor dele. Tipo, ele vê na internet, ele não vai lá perguntar pro professor como é que dele. exatamente executa, né? Cara, porque, tipo, eu acho que aí as coisas começariam a mudar um pouco. Porque eu não vejo, eu de verdade eu não vejo acontecer isso. Eu vejo os caras aprenderem e irem tentar já direto fazendo treino. E é engraçado que isso até há pouco tempo atrás era uma coisa muito criticada. O cara o faixa preta de internet. Lembra como que aconteceu isso? E agora já não, agora já virou um negócio normal, que se tu dizer que tu é um faixa preta de internet, que tu aprende pela internet, às vezes tu acaba tendo até mais conhecimento do que o cara que viveu. Cara, você vê que vem passar, é igual eu falo, eu tenho conversado com uma galera também assim. Outra coisa que eu acho que se você quer mostrar as posições na internet, eu acho legal, mas você tem que passar o seu jogo. Porque aí o seu jogo você consegue talvez explicar o tempo ali, mostrar talvez o tempo, falar aqui, porque às vezes eu vejo o cara vendendo umas posições que você fala, cara, ele não tá conseguindo fazer direito. Ele tá conseguindo fazer porque tá parado ali, entendeu? O cara talvez ele viu a posição em outra página de internet e tá replicando ali na dele. Eu sempre que eu dou o seminário, eu ainda falo isso. Eu falei bastante que eu falo assim, cara, eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Entendeu? O que eu vejo. Funciona de verdade. Cara, pra mim, é óbvio que são biotipos diferentes, né, cara? Então, muitas vezes as minhas posições não vai servir ali para um cara pesado e tal, mas eu tô mostrando exatamente o meu jogo ali mesmo. Uhum. Tá, aí voltando aqui pro assunto, então, aí tu conquistou o primeiro título na faixa preta. Não, vamos lá. Roxa. E como que era treinar com essa galera aí, com o Leozinho, com o Tererê? Cara, era um sonho, né, cara? Era um sonho. Acho que eu nunca evoluí tanto na minha vida. A gente tinha aula, o Tererê, ele fazia aula. A gente treinava o treino da meio-dia e dava 4 da tarde, ele mandava descer todo mundo, que nós morávamos em cima da academia, era um apartamento em cima da academia. E dava aula particular, cara, pra todo mundo. Eu, André Galvão, o Leo. Mas e o ambiente, assim, era maneiro? Cara, era legal. Os caras parecem que eles ser divertidos, parece que eles são engraçados. Cara, era muito bom. Realmente isso, não? Essa época da TT era isso mesmo. Realmente era... O Tererê, ele bateu muito nessa página, né, nessa tecla de lutar por diversão, cara, vamos se divertir e tal, vamos se divertir. A gente, óbvio que ia pra ganhar todo mundo, mas com diversão. E eu sempre falava, não vamos amarrar, cara, nunca vamos amarrar, vamos lutar por diversão. Então esse clima ficou por muito tempo na academia, sabe, de diversão mesmo, era risada, era muita risada, cara, era muita risada. Eu lembro que era muita risada, eu era muito novo, mas
A gente dava risada o dia inteiro, era um imitando o outro. Tu tem uma história maneira, assim, que ficou marcada, assim, porra, que tu lembra dessa época, tu já vem na tua cabeça, assim? Ah, cara, tem muitos. Eu lembro as viagens, né, cara? Eu lembro dos campeonatos. Eu vou falar pra você que, assim, a gente lutava, a gente ficava no Morro do Cantagalo, né? Ficava todo mundo na casa do Tererê. O Tererê abria a casa dele eu fui lá na casa da mãe dele. Cara, pra muita gente. E eu lembro de ter dia de gente dormir no teto, sem exagero, na laje. Era gente saindo por tudo. Mas sempre que acabava os campeonatos, a gente ia comemorar no morro, tinha o baile, então... Conheceu o Júlio? Que é o primo do Tererê? Claro, né? pô, ele me levou lá. Eu conheci ele que me levou lá. Demais. A gente tem mais contato hoje pelas redes sociais, né? Mas cara, eu vejo, tem uma molecada lá, o Buda, que hoje tá ganhando tudo. O Buda era moleque, cara. Tu treinou com ele lá também? Treinei. Eu passei, umas vezes, passava um mês lá. E o Tererê mandava muito a gente pra lá, pra ficar lá, pra fazer esse intercâmbio, sabe? Então, eu acho que esses momentos de descontração ali no morro, todo mundo, que lá, cara, é diferente, sabe? O negócio é diferente mesmo, você se sente, a galera faz sempre você se sentir em casa, então você ficava muito tranquilo e era muito divertido. Todo mundo, apesar de ser um lugar de muito sofrimento, você vê que na hora da diversão ali, parece que um lugar que a galera coloca pra fora mesmo, sabe? Então era muito, muito legal. Eu lembro do Tererê tá participando, assim, que eu sempre vi o Tererê de uma forma muito diferente, assim, né? Ele sempre foi um coach que, cara, eu nunca vi igual. Como atleta e como professor também, então? Também, cara, também muito. O Tererê ATT, ele que fez, eram as aulas dele, cara, era uma coisa incrível. A energia da aula era um negócio, era diferente, cara, era diferente mesmo. Tanto que Michael Lang, o André, Galvão, saíram tudo de lá. O Serginho foi pra lá depois, o Lapela. Cara, teve uma galera assim que era tudo desse treino da ATT. O Lucas Lepre ia lá também. Então era rock. Aí, que ano que tu ganhou teu primeiro título? Mundial foi em 2004. 2004. É. Aí tu ganhou, foi nos Estados Unidos, isso? Não, foi lá no Tijuca, no Rio de Janeiro. 2004. Por que mudou para os Estados Unidos quando? 2006, eu acho. 2006 ou 2007. Não lembro, foi um desses anos. Aí foi no Fervo. Foi ainda no Tijuca. Mas aí eu lembro que eu lutei de marrom ainda no Tijuca. Se eu não me engano, eu acho que o dos Estados Unidos foi 2007 mesmo. Que aí eu lutei de marrom, foi no Tijuca ainda. Mas eu ganhei de roxa, bem lá. Meus maiores títulos foram no Tijuca, né? Gostava de lutar lá? Puta, cara, eu gostava muito. No Tijuca e no Gama Filho. Que era, não lembro qual era o bairro do Rio de Janeiro lá, mas os brasileiros era lá. E quando eu era juvenil, eles faziam a maioria das vezes lá, nesse ginásio, Gama Filho, e aí os adultos lutavam no Tijuca. Então, cara, as maiores guerras, pra mim, de verdade, foram nesses ginásios aqui no Brasil, cara. E como foi ter chegado e ganhado uma medalha no Mundial, cara? Ganhado o título mundial. Cara, eu vou te falar que assim, na hora, pra você ter ideia, eu nem lembro muito da final que eu fiz, a de roxa, eu fiquei meio atordoado. Eu lembro que eu queria muito, cara, e eu treinava muito, eu era fissurado. Eu lembro que eu ia pra escola com o kimono na mochila. Aí eu ia e estudava, saía e ia direto pra academia, ficava até a noite. Ficava o dia inteiro na academia? Cara, o dia inteiro, eu era fissurado. E aí eu ganhei o brasileiro. O primeiro foi o brasileiro? Cara, eu ganhei o primeiro, foi o brasileiro de azul. Azul? Eu ganhei o brasileiro de azul juvenil pena. Aí eu fui pra São Paulo, eu era juvenil ainda quando eu fui pra São Paulo. E aí eu fiz a transição juvenil adulto. E aí o Tererê falou assim, você vai lutar mais um brasileiro de adulto, porque o juvenil é diferente. Aí eu lutei o brasileiro de adulto. Aí fui campeão. Aí eu ganhei o brasileiro de azul juvenil, depois o brasileiro de azul adulto. Aí peguei a roxa, aí ganhei o brasileiro de roxa e aí ganhei o mundial de roxa. Mas a partir do momento que eu lembro que eu ganhei o brasileiro de azul,
eu já coloquei na cabeça o Mundial, cara. E fiquei, eu preciso Agora é o Mundial. Aí eu perdi pro Otávio de Souza. O Mundial de Bar? azul, azul juvenil pena. E fechou. Aí eu ganhei o brasileiro, mas perdi pro Otávio o Mundial. E aí eu fiquei com esse negócio do Mundial na cabeça, cara. E aí no outro ano eu peguei a roxa. Então eu ganhei o brasileiro e já foquei 100% no Mundial, cara. Na tua época, o que era mais difícil? Era mais difícil o brasileiro ou o Mundial? Cara, eu vou te falar que os dois, viu? Os dois? Os dois, na época os dois era no Brasil, então eu vou falar que eu peguei... no entanto que no ano que eu fui campeão mundial eu fiz a final com o mesmo cara, com o Eminem, fiz a final do brasileiro e a final do mundial com o mesmo cara. Mas eu lembro que tinha muita gente da Nova União, cara, eu não tô valorizando não, mas assim, era muito difícil, cara, era 7 lutas de guerra, 100% guerra. Você tinha que treinar muito mesmo, senão você não chegava, não tinha como chegar, era só os maníacos do treino mesmo ali que chegavam. Carrasco. Cara, tinha que ser, eu lembro que meu kimono, tinha 2 ou 3 kimonos, não dava tempo de secar. Eu colocava, podia ficar no sol, porque era tanto treino, cara. Me chamava, eu tava dentro do tatame treinando. E como que era, assim, condições pra viajar, pra participar? Você tinha que ralar ou tu... Cara, meu pai era motorista de ônibus, né? Então, assim, eu sempre falo, sempre que eu posso falar, o que um amigo meu fala, eu falo o quanto meus amigos foram importantes na minha carreira, porque os caras, por acreditarem no meu trabalho, eles... Apoiaram. Puta, cara, me apoiavam muito. Me colocavam dentro do carro deles e falavam, não precisa dar nada não. Eles iam competir também e falavam, só vamos competir. Então, eu tive muita ajuda para chegar onde eu cheguei, cara. Tive muito amigo me ajudando. Principalmente a galera de Indatuba, por isso que eu sempre falo, você vê, eu tinha 16 anos aqui, eu treinei dos 12 aos 16. Dos 12 aos 15 para os 16, por aí. E são meus amigos, cara, fiéis até hoje, porque cara... toda união, tudo parceiro. Mesmo, cara, tipo... Passou esses dias junto aí, consegue ver, pô, que os caras são... Eu mantenho sempre, o contato nunca ficou... Óbvio que por ter a distância... Viajando também, acontece, viajando, né? claro, mas assim, eu tô sempre falando, a gente tá sempre tentando se encontrar quando tá todo mundo aqui, porque eles foram as primeiras pessoas, que a minha família, claro, e eles que sempre acreditaram, vai lá, quando eu mudei pra São Paulo, é isso mesmo, Leão, vai, mano, vai em busca, vai que vai dar certo e tal. E tu tinha o apoio da família também? Cara, minha família sempre, até hoje, eu tenho 40 anos. Tu até falou que teu pai também sempre foi do meio, então aí fica mais fácil, minha mãe também, o negócio sempre foi... Acreditaram no teu sonho. É, o que eu falo, eles nunca tiveram... Na nossa família era assim, puta, o Leão quer ser lutador, não, você, o Leão quer ser lutador e tal. O apoio sempre foi uma coisa muito bem vista, assim, pela minha família. Ô Leão, e que momento que chegou assim na tua carreira e tu falou, não, eu quero ser lutador de verdade? Logo no começo ou isso foi acontecendo? Ah, cara, no começo já. No começo. Eu já entrei pensando em competir. Ah, tu já entrou? Então já com isso na cabeça. Eu sempre gostei de competir. No entanto que, cara, eu fico um tempo... Eu lutei em março, Pan-Americano. Mas esse ano. Como é que foi? Eu fui vice. Vice? Fui vice. E eu já tô querendo, eu já acho que faz muito tempo que eu não tô competindo. Tu tá bem ativo nas competições assim? Tento ficar o máximo. Eu ganhei o Mundial de Master em 2023, né? Então... tinha ganhado o brasileiro também, então eu tô sempre competindo, cara. Eu não... e como é que foi ganhar o Mundial? Tu fez muitas lutas desse Mundial 2023 cara, na faixa preta? Cara, eu acho que eu fiz 5 lutas, era pra ser 6 lutas, eu fiz 6, 5 lutas e eram pra ser 6, porque a final foi com o Michael lá, que era meu companheiro de equipe. E a tua performance, como é que foi? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, eu tava na academia do Juninho, e eu não sabia se eu ia lutar o Mundial, eu tava focado nas aulas lá com ele. E só que, cara, treinar pra mim também é algo natural. Então eu tava treinando, a galera queria treinar, eu tava treinando lá por ser em Portland, ser um lugar muito de natureza. Então eu tava treinando muito bem o físico, fazendo um físico totalmente diferente. Eu fui pra outro lado, então eu tava me sentindo bem, só que eu não sabia se eu iria lutar. E aí o Juninho tava no Brasil, tava lá dando aula pra ele, eu falei um dia com ele, ele falou, cara, por que você não luta? Você já tá aí e vai lutar e tal. Cara, eu me inscrevi praticamente no último dia ali
da inscrição e, cara, fui, entendeu? Só fui. Cara, e deixa eu te perguntar, o coach pra ti, assim, o coach faz a diferença? Tu vê a diferença pra ti ou pouco importa isso? A maioria das vezes eu coloco uma pessoa que eu me sinto bem. A maioria das vezes eu coloco o Juninho, agora hoje em dia é o Juninho. Mas então, às vezes não dá. Às vezes não dá, mas aí eu tenho o Robson, que é um grande amigo faixa preta lá também, que vive na Califórnia, o marido da Thalita Treta. E, cara, ele é um cara que conhece muito Rezende, bem, né? Robson Rezende. Ele conhece muito o meu jogo, cara, que ele acompanha muito a competição, ele é muito meu amigo, ele e a Thalita são uma família pra mim. Então ele me conhece muito competindo, então, cara, eu gosto muito quando... Eu e o Juninho, a gente é a mesma categoria de idade, mas nem sempre o mesmo peso. Mas a gente tá sempre lutando quase ao mesmo tempo também. Então, cara, eu vou te falar que os últimos é sempre o Robson. O Robson tá sempre lá. Então, ele que faz pra mim... Robson é impecável, cara. Pra mim é impecável. Então, pra ti, quem tá ali faz a diferença. Faz. Quando é alguém que conhece muito, assim... Eu me sinto bem também com o Robson, ele é um grande amigo. Então, eu me sinto bem com ele lá, entendeu? Depois eu saio, se eu tô muito cansado, eu falo, cara, tô muito cansado e tal. E aí a gente acaba trocando ideia, né? Ter esse negócio... Mas o Leozinho já é um cara que ele é muito técnico, então é muito bom ter ele também de corner, porque ele vai te mostrar os detalhes. Ele dá instruções mais técnicas também e tal. E então, cara, cada um tem uma coisa. Só que tem luta que eu quero que só me passe o tempo. Entendeu? Não quero que fale tanto, então depende muito. Depende do teu estado mental, na verdade. Totalmente, depende da luta. Tem luta que eu tô no estado de flow lá que eu quero ir só por eu mesmo. Fica até meio difícil escutar, né? Você entra num lugar ali. Quando tu tá nesse estado, às vezes o cara que tá o professor que tá de coach, pô, o cara não tá fazendo nada que eu tô pedindo e tu realmente quer fazer aquilo ali, né? Ou o cara tem essa sensibilidade de falar assim, cara, ele sabe agora o que ele tá fazendo ali. Porque às vezes é isso, às vezes você precisa ir por você, cara, não tem como, tem que ir por você, entendeu? Uhum. Como é que foram tuas lutas lá no Mundial aí? Cara, é assim, hoje é o Master, é o que eu tava falando lá, tem muito casca grossa, entendeu? A minha primeira luta foi com o Gabriel Moraes. Foi um cara que foi 3 vezes, eu acho, campeão mundial no adulto. A primeira luta? Então, a primeira, de cara, eu não sou um cara que gosta de olhar a chave, eu não olho chave. Então, eu cheguei lá, a hora que eu tava aquecendo, chamou meu nome pra entrar na área, que eu vi que era o Gabriel Moraes. E, pô, cara, é um cara 3 vezes campeão mundial. Foi um cara que pulou da roxa pra preta. Rapidinho. Ele pulou mesmo. Na época podia fazer isso, ele pulou de tão... Só uma pergunta antes. Tu falou que tu não costuma olhar teus adversários, tu não estuda eles pra ser, pô, vou lutar com esse aqui, esse cara luta assim. Não, cara, eu não olho chave. Eu nunca gostei muito de olhar chave. Tu prefere chegar lá e lutar? Eu acho que eu prefiro... cara, eu não prefiro. Eu acho que eu gosto lá. Eu vi, no entanto que eu vi o Gabriel Moraes, eu sabia quem ele era, eu sabia das lutas dele. Então eu fiz o jogo ali, eu criei na hora, assim. Eu acho que o jiu-jitsu é muito criação. Eu tento falar isso. Então, tem gente que prefere fazer estratégia, prefere olhar. Mas pra mim, eu prefiro criar ali na hora. Então, aí tu chegou lá, tava o Moraes lá, tu já conhecia ele, tu sabia qual era o jogo que ele fazia. Sim. Mas aí chega nessa hora, tu coloca o teu jogo ou tu coloca um jogo contra o dele? Não, sempre o meu jogo. Sempre o teu, que tu vai na cabeça. Jogo. Sempre tu não chega lá, pô, esse cara faz guarda, então eu vou tentar puxar pra guarda também. Não, cara, eu não faço isso. Algumas vezes eu já fiz o contrário, de o cara ser guardeiro e falar, hoje eu vou tentar passar a guarda desse cara. Entendi. Entendeu? Eu acho que esse desafio vai te coloca mais... Fazendo crescer, mais, né? Cara, é mais gostoso, né? Eu acho que é mais gostoso. E é que, assim, na minha categoria, a maioria da galera gosta de fazer guarda. E eu gosto de fazer guarda. Então, assim, acaba os dois puxando, entendeu? Acaba os dois querendo fazer guarda. Então fica nesse jogo assim, mas eu subo também, eu gosto de jiu-jitsu, sabe? E pra te chegar nesse título assim, como é que foram as lutas? Foram quantas finalizações? Foram por pontos? Então, cara, eu lembro que a do Gabriel Moraes foi duríssima, foi tipo... Eu lembro que ficou todo mundo pra ver ali, sabe, que foi de cara, então tinha uma galera da Checkmate, a galera da Aliança, que ele é Aliança. Então foi uma luta muito dura, apesar de eu não fazer a estratégia antes, foi uma luta muito estratégica, porque assim, ele é um cara que entra muito bem embaixo, e então eu puxei e consegui raspar. Depois eu fiz um jogo mais ali, aí a partir do momento que eu fiz
os 2 pontos, eu tentei fazer um jogo para ele não entrar embaixo de mim, sabe? Porque é um cara perigosíssimo, cara. Ele, pô, um cara rápido e perigoso. Então eu tinha um jogo em mente para eu tentar anular quem faz aquele tipo de jogo dele, assim. Então foi isso que eu fui tentando fazer. E, cara, eu lembro que as outras foi só a luta dura. Foi só a luta dura. A semifinal, eu vou te falar que eu ganhei faltando assim 40 segundos. Aí na final tu encontrou o Maico, é isso? Isso. Que é o parceiro de equipe Antunes. E vocês fecharam ali. E aí a gente fechou. Mas foi só luta dura, cara. Eu lembro que eu lutei com um japonês também, que eu esqueci o nome dele, foi luta duríssima, cara. E foi só luta dura. Eu só encontro luta dura no máximo. Não encontro moleza. E tu e o Mike treinavam bastante? Treinam bastante, cara, porque ele foi desde a época lá da Força Vital. O Mike é desde a época que eu fui lá de São Paulo também? Não, o Mike é de Brasília, cara. Brasília? De Brasília. E o Michael e a Karen. E aí, cara, a gente treinou muito, porque foi da época ele tava lá, por ele ser de Brasília, mas ele passava tipo temporada lá em São Paulo, então a gente tinha esse contato aí de treino direto, sabe? E qual foi a luta? Então o Mundial na faixa preta é o título que teu título mais importante que tu considera, ou tu tem um outro? Porque às vezes nem por ser mais importante pra todo mundo pode ser o mais importante pra ti, né? Cara, eu vou falar, os brasileiros eu gosto muito, cara, de brasileiro. Pra mim é o campeonato brasileiro é a cultura do jiu-jitsu mesmo, tá ali. Nosso mesmo. Sempre que eu tô fora eu falo assim pra galera, vocês têm que lutar o brasileiro. Acontece aqui, na verdade. Vocês têm que ver como é que é e tal, o campeonato é gigante, então eu gosto muito, cara, dos brasileiros. Eu lutei uma vez na Austrália, cara, um GP, que foi o Thiago Stefanucci que me colocou nesse GP, que chamava Super Boa. Ele não acontece mais, e era lá em Melbourne. E, cara, eu lutei e aí eu lembro que a final foi com o Lachlan Dias, e era valendo uma grana, cara, lá. E foi só luta dura também. Tinha o Edwin, acho que é Edwin, que também não tá lutando mais, não sei porque o Edwin não luta mais, que é um moleque duríssimo. E, puta, eu gostei, eu fui sozinho. Tava o Thiago, mas ele tava trabalhando no campeonato, então eu fiquei sozinho lá. Então foi muito importante pra mim, sabe? Tipo, os momentos ali que antecedeu as lutas e tal, por eu estar sozinho, eu ter que me concentrar sozinho ali, foi muito marcante pra mim, assim, então eu gostei bastante. Maneiro. E qual que foi a luta mais marcante, assim, que tu acha da tua carreira? Cara, assim, também tem várias lutas. A galera tem falado mais agora do Demetrius Johnson, né? Que eu fiz com... Ah, tu lutou com ele? Eu lutei com ele no Pan-Americano, na primeira luta. Pô, que maneiro. Foi eu e o Demetrius, então assim... Ah, foi no Pan desse ano? Foi no Pan desse ano. E tu venceu ele? Ganhei na primeira luta. E como é que foi a luta? Cara, foi boa, ele é um cara bom. E apesar dele vir do MMA, ele é um cara muito forte, né, cara? Ele é um cara atlético pra caramba. Pô, e ele ganhou vários títulos até marrom. Eu tinha visto acompanhar ele, porque ele foi graduado há pouco tempo, a faixa preta ele também, é campeão mundial na marrom, eu acho. Eu acho que eu vi uma luta dele que ele lutou com um absoluto grandão. Cara, ele é um cara sangue bom, assim, muito gente boa. Mas é um cara muito duro, cara. Ele treina jiu-jitsu com quem? Cara, ele tava treinando, será que é Gabriel Soares, que é lá do André? E é com um desses meninos que ele tá treinando lá em Orlando. E, cara, ele tá muito bem, ele tem muito jiu-jitsu, ele veio do MMA, mas tem muito jiu-jitsu. Mas eu tentei impor meu ritmo com ele, eu pensei assim, igual que a gente tá falando, vou colocar meu jogo. É o meu jogo, eu lutei para impor o meu jogo. Apesar de eu saber que ele é bom, um cara muito bom wrestling e tudo, mas eu fui pra fazer meu jiu-jitsu, assim. Mas aí, pode descrever um pouquinho como é que foi a luta? Cara, eu lembro que eu puxei com ele, eu puxei pra minha meia guarda ali, e aí eu subi com a perna. Aí eu subi com a perna e botei ele pra baixo. Eu subi com a perna ali, dei o totó e aí ele caiu. Aí ele não quis aceitar a queda, ele virou de 4 apoio, eu pulei e rodei e peguei as costas dele. Fiquei ali nas costas, aí eu não coloquei o gancho.
a gente meio que saiu pra fora, voltou, eu puxei de novo. E aí eu fiquei trabalhando pra raspar ele ali. E, cara, ele tem uma base muito, muito boa. E apesar que 5 minutos é muito rápido, então quando eu vi já tava acabando a luta, então eu fiquei administrando ali, ele ficou tentando passar, é um cara guerreiro pra caramba, ele ficou lutando ali pra passar, mas aí eu fiquei meio que administrando a luta ali e foi embora. Pô, maneiro, deve ter sido lutão mesmo. Foi lutão, cara, foi lutão. E, tipo, a galera tava ali por ser ele, né? Tava todo mundo em cima ali, então, esperando pra ver a luta. Acabou tendo mais... Cara, eu lembro que eu indo ali pra lutar, os caras, vai lá, Leon, e tal, vai lá. Então, tipo, você fica, cara, dá uma pilha a mais, assim, sabe? Então, é gostoso. Então ela ficou assim, hoje a galera fala muito, ele é um cara que a galera segue bastante também, a galera gosta muito dele. Então a galera sempre fala, cara, como é que foi a luta com o Demetrius? Mó galera perguntou, assim, a galera que eu nem conheço, cara, eu vi sua luta com o Demetrius e tal. E querendo ou não, na categoria dele no UFC, ele foi soberano, né? Cara, ele ficou muito tempo sem perder lá. Eu, pessoalmente, eu gosto muito dele, assim. Eu como lembro pessoa, daquele. Como pessoa e como atleta, cara. Você vê assim, ele é um cara de. Eu acho que ele deve ter, eu acho que perto dos seus 38, 39 anos também. E você vê que ele é um cara que tá treinando sempre, cara. Ele não para de treinar, ele tá ali direto, ele é um cara totalmente ativo nas redes sociais. Você vê que, no entanto, que ele que postou mesmo a nossa luta, assim. Eu lembro até que ele fez um vídeo falando antes, tal, que ele tinha visto o meu nome, então já te conheci. Tu já conhecia ele? Vocês já tinham contato ou não? Não, cara, eu acho que ele é do Oregon, então eu já tinha mais ou menos esse contato do Oregon com ele. Uhum. E aí eu via ele nas competições, tudo, mas nunca tinha conversado com ele. Então, mas eu já admirava muito ele como lutador, cara. Eu lembro de ver ele lutar, o cara era demais. Eu via as lutas dele. Eu lembro que ele lutou com um grande amigo nosso, que é o Wilson Reis, acho que foi uma disputa de cinturão. Então ele era um cara que eu já olhava bastante, assim, sabe? Foi muito legal ter lutado com ele. Eu falei pra ele isso, falei, cara, é uma honra lutar com você, porque é legal, ainda mais um cara vindo do MMA e se jogar assim. Depois já tá, a hora que ele poderia estar desacelerando, o cara começou a acelerar numa outra arte, assim, então eu acho muito legal. E é legal que vindo dele, ele tá levando mais um monte de gente pro jiu-jitsu, né? Tá, porque cara. O cara, ele tá pregando a palavra realmente, né, cara? Ele vê os comentários dele, as entrevistas dele, E ele fala que gosta do jiu-jitsu com kimono, cara, ele deixa isso bem claro, então assim... É legal, ele quer lutar com o kimono, então eu acho muito legal, cara. E agora que a gente entrou nesse assunto, o que tu acha desse crescimento do jiu-jitsu como tá? Porque a gente vê que é um crescimento muito grande, tá crescendo muito, até por nível de competições. Tu vai nas competições aí, tudo campeonatinho que era pequeno, hoje é todos gigantescos, que se encerram inscrições antes. O que tu acha disso? Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Tu acha que isso é benéfico ou não? Cara, eu acho que é totalmente benéfico, é legal você estar numa arte que vem crescendo tanto, é que eu acho que, não sei se é automaticamente, mas junto com isso vem a comercialização, né? Até por ter mais pessoas treinando, acho que as pessoas acabam querendo ver mais formas de fazer dinheiro, e aí isso acaba mexendo um pouco, mas, cara, eu vou ser sincero. A gente vai lá no Mundial Master, que tem, sei lá, 8 mil, 10 mil atletas inscritos. Então você olha e você vê que prevalece ainda o jiu-jitsu de verdade, entendeu? Que não é só mídia. Cara, que não é só mídia. Quando você conversa com os grandes lutadores, mesmo, estou falando dos caras, dos top mesmo ali, você vê que a cabeça dos caras não mudaram também, e eles ainda são a base do jiu-jitsu. Você vê que os campeões vêm desses caras ainda. Eu tenho sempre a oportunidade, eu converso com o Leozinho ainda, você vê que o cara ainda tem uma mentalidade do jiu-jitsu raiz e tal. Você vê vários caras, você vai conversando, eu vejo uma galera nova também que fala assim, cara, essa comercialização, Leão, é horrível e tal.
E são, eu acho que vários pontos de vista. Cara, eu acho que... Mas aí você vai conversar com o cara que faz esse comércio também, ele fala, mas cara, tem que... Precisa. Ele fala, se eu não fizer, alguém vai fazer, e é verdade, tipo, o cara não tá errado. Aí é uma opção sua, entendeu? O que tu vai seguir, né? O que tu vai querer pra tua vida. Eu acho muito bom, sabe? Eu acho de todas as formas o jiu-jitsu ser mais, é muito mais conhecido, você tem muito mais academia. É o que eu falo pra você, é não só seminário, você tem muito mais que às vezes que passar um cara faixa preta, tem bastante tempo na faixa preta, porque tem muito isso, você vê também, você tem identificação ali com o professor, às vezes ele tem muito mais que passar que só o jiu-jitsu ali técnica, também, né? Só técnica, cara, é conversar, é contar, porque você pode absorver várias coisas, ou às vezes o cara tá no momento ali de desistir, o cara fala, puta, eu tava no momento de querer desistir também, mas eu continuei e tal, e depois eu ganhei um campeonato, então aí o cara se identifica, olha, cara, eu acho que eu vou continuar, que eu posso ganhar um campeonato, se ele conseguiu fazer isso. Então cara, eu acho super legal e tem que crescer cada vez mais, mas cara, olha só, eu vejo muito acontecer o seguinte, a galera entra na academia, às vezes ali a mais famosa ali do bairro, do lugar, por ela ter uma divulgação de mais alunos e de ter um sistema e tal. O sistema é importante, mas eu acho que a galera vai entender o que eu tô falando para não ser mais direto ali. Só que eles veem que ali não é o jiu-jitsu de verdade. Porque a partir do momento que o cara entra em uma academia de jiu-jitsu, ele começa a conhecer outras pessoas que treinam também. Ele vai no bar, eu treino também. Aumenta o círculo, né? Vai lá, aumenta o círculo. Vai lá na minha academia. Ele vai na academia do cara, ele já vê um treino diferente, ele falou, o que eu tô aprendendo ali já é... Marmelada. Cara, o que eu mais tenho visto é isso. O cara fala, cara, Leon, é isso que é jiu-jitsu, cara? Você é sério que é isso? Cara, é isso aqui que é jiu-jitsu. No entanto que eu passei a usar, eu coloquei lá na academia Checkmate Capital, mas eu uso o True Brazilian Jiu-Jitsu, que eu gosto de falar que é o verdadeiro jiu-jitsu brasileiro. Porque assim, cara, a galera mudou muito, tem mudado muito. E eu acho que o jiu-jitsu não é isso, o jiu-jitsu é resiliência, é o que a gente tem falado todo o tempo, é muita coisa pra você ser faixa preta de jiu-jitsu, cara. Você vem falar que só você ter a presença lá agora você vai ser faixa preta de jiu-jitsu, só você ir treinar? Não dá, cara. Tu demorou quanto tempo pra chegar à faixa preta, Leon? Cara, acho que foram 6 ou 7 anos. 6, 7 anos. E as tuas aulas, como é que são? Tu leva mais no modelo old school ou tu varia? Como é que é a tua academia? Tu tem sistema, se tu tem uma metodologia? Eu tenho programa, a gente trabalha com o programa que é True Brazilian Jiu-Jitsu, a gente trabalha com esse programa, mas é diferente. Eu faço diferente, eu faço a introdução no Jiu-Jitsu já nas primeiras aulas, não no rola, tá? É importante, por isso que eu acho que algumas coisas que fizeram foi bom, porque o Branca, eu acho que o Branca não deve rolar de cara mesmo de início, porque o cara vai se machucar, ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que fazer. O Branca chega lá na tua academia, então ele demora um pouco para começar os rolas? O rola sim, ele Quanto demora tempo? um pouco, 3 semanas. 3 semanas, depois de 3 semanas ele vai pro rola? Ele vai pro rola. Quando o cara chega na tua academia, a primeira coisa que tu ensina para ele, o que é? Cara, os rolamentos. Rolamentos. A primeira coisa, que eu acho que ele vai ter que aprender a cair, a rolar, a girar o pescoço, a fazer tudo certinho ali, como ele deve girar. Eu acho que até o primeiro cuidado com o aluno que você tem que ter é ensinar ele a girar ali, a ele a rodar, que é a movimentação de jiu-jitsu, né? E tipo, em aulas com criança, tu é um professor que tá lá conversando com os pais para saber como é que tá na escola? Ou tu é um pouco... Cara, é contato direto. É direto? Direto. As crianças também lá, a gente faz as brincadeiras, lógico, que é criança, mas a gente te ensina o jiu-jitsu mesmo, não fica só na brincadeira não, cara. Não só no lúdico. Não. Ensina técnica e tudo. Tem que ensinar o jiu-jitsu, né, cara? É o jiu-jitsu, então... E aulas de defesa pessoal também acontece? Cara, eu dou bastante aula de defesa pessoal, na maioria das vezes ali, a aula experimental, a primeira aula eu mostro um pouco do jiu-jitsu com um pouco da aula experimental, um pouco da defesa pessoal. Porque jiu-jitsu é defesa pessoal também, então eu acho que tem que mostrar também. Eu, por ser competidor, meu treino acaba sendo mais o jiu-jitsu competitivo, mas... Cara, eu sempre peguei o Paulinho daqui, sempre deu defesa pessoal também, então a defesa pessoal fez parte pra mim. Então eu gosto de mostrar a defesa pessoal, ainda mais quando é mulher, essas coisas, porque eu acho que é importante saber. É importante ver a eficiência do jiu-jitsu e a defesa pessoal também mostra muito a eficiência do jiu-jitsu, então eu gosto muito.
Várias posições são usadas da defesa pessoal no jiu-jitsu é totalmente né? adaptável, não tem nem o que falar, 100%. Então eu tento mesclar, assim, mas a minha aula em grupo é mais competitiva. Ela acaba sendo mais competitiva. Tem turma de competição separado e tal? Como é que tu tem bastante competidores na tua academia ou não? Cara, eu vou falar uma coisa, a maioria dos meus alunos é a galera do mercado financeiro, engenheiro. Entendi. É mais o lifestyle mesmo. Só que eles competem. Então, assim, os que não competem, que não gostam de competir, gostam de um treino forte. Então, cara, eu acabo passando o treino forte ali. No entanto que esse treino, o intermediário, que a gente colocou intermediário, o Branca 3 graus, só o Branca 3 graus pode fazer esse treino. Porque até então ele faz o treino ali de iniciantes. Porque, cara, é os caras mais pesados, são os pretas. Aí o cara precisa ter um pouco mais o controle do corpo dele também para ele poder treinar ali. Então eu dou essa separada, assim, entendeu? Do Branca leigo até o 3º grau do Branca ali, ele fica um pouco separado, sabe? Se fosse pra te deixar uma mensagem aí pra quem tá começando agora, o que tu deixaria de mensagem, cara? Cara, eu vou falar que eu fui na escola ali, eles perguntaram isso também, assim, o jiu-jitsu é minha vida, né, cara? Tudo que eu conquistei foi através do jiu-jitsu. Eu amo, eu até perguntei pro um amigo meu, falei assim, cara, o que você já se decepcionou com o jiu-jitsu? Ele falou assim, cara, com o jiu-jitsu não, só me decepcionei com as pessoas que treinavam jiu-jitsu. E eu me identifiquei muito com essa frase dele, porque eu é a mesma coisa. E assim, o jiu-jitsu para mim foi uma ferramenta de autocontrole, autoconfiança, de respeito, até de cidadania, de trabalhar em grupo. Cara, o jiu-jitsu é tudo, é o que a gente tem falado. Aqui foi uma experiência incrível, porque você vê, a gente conhece a pessoa na hora ali e acaba tornando um amigo, cara. Troquei telefone com o cara do Mato Grosso, de Minas, da Bahia. Então o jiu-jitsu te dá esse acesso também, além de ser bom pro corpo, pra mente, pra tudo. Então, cara, se você não... pra quem nunca treinou, eu acho que vale a pena você ir lá e fazer um treino. Você dá uma semaninha de teste, eu falo pra você, dá uma semaninha de teste ali, procura um lugar bom, sabe? Isso acho que é fundamental, você procurar um lugar que ainda acredita que tenha os verdadeiros valores do jiu-jitsu, porque é aí que você vai se apaixonar mesmo pelo jiu-jitsu, você vendo quais são os reais valores do jiu-jitsu, que é isso que pega, é o que a gente falou, às vezes eu sou competidor, tudo, mas igual eu falei, eu tenho vários alunos que não são competidores e que eles estão ali por coisas muito mais do que só competir ali, sabe? Então, vai, conheça, dá uma semaninha lá para você conhecer a galera, por isso que eu falei para conhecer, para ir num lugar, procurar bem o lugar. Vai dar isso para você, que você vai ver que é muito mais que só uma arte marcial, sabe? São valores para a mente, para o corpo, para o seu filho, para o idoso. Ele é feito para todos. Isso era um slogan, e jiu-jitsu para todos, e jiu-jitsu é para todos, tá? Vá, procure, vai treinar. Tenho certeza que vai ser viciante, vai mudar a sua vida. Leon, agora sobre o camping. Qual foi a experiência que tu tirou aqui, cara? O que tu achou eu gosto muito disso. Primeiramente, tu já tinha participado ministrando aula, assim, num camping assim? Dessa forma, nunca. Com todo o lifestyle? Não, nós já fizemos camping, mas em academia, dentro de academia. Inclusive com o Juninho, que estava presente aí também. Então a gente já fez, era summer camp, era essas coisas que era focado nas aulas também, mas não dessa forma, do jeito que foi aqui, não, nunca. A primeira vez de eu estar num lugar desse, assim, o que eu tava falando é o trabalho dos sonhos, né, cara? Você tá aqui em um lugar desse, ensinando jiu-jitsu, com os seus amigos de muitos anos, assim, tendo a resposta da galera, que eu acho que é o mais importante, essa energia da galera que a galera deu de estar treinando, a atenção de estar querendo aprender, cara, isso eu achei demais, foi uma das ideias mais legais que eu vi, assim, do jiu-jitsu. Tá pronto pro próximo também? Cara, eu não vejo a hora, pra falar a verdade. Pra mim foi muito especial estar aqui, então
Estarei no próximo sem dúvida aí. Com certeza eu acho que vai estar maior ainda, mas eu vou falar, ó, depois de ontem eu vi o tatame cheio, a galera ter que procurar espaço para fazer a posição, tem cara. Tem que arrumar um lugar maior, né? Primeiro que você chega e você vê um tatame desse tamanho, você fala, nossa... Dentro de um castelo, um castelo de vidro, né? De vidro, olha o tamanho desse tatame, daí a pouco você vê que não teve espaço nesse tatame, você fala, cara, né? As coisas deram certo, sabe? Então, o que foi maneiro foi totalmente qualidade, um tatame olímpico nunca foi usado, nunca, né? Cara, o tatame olímpico, tudo, cara, a estrutura de comida, de rango, tudo pra você ali, tudo perto, tudo bem, acomodações totalmente, cara, tudo certinho, pô, é assim... se tivesse a caixinha de reclamações, eu tenho certeza que não teria. Não teria só elogio. Né? Só teria poeira nela ali, sabe? Só a caixinha de elogios que está cheia. Foi demais, cara. Eu não tenho. Pô, se eu pudesse falar pra galera vir. Essa é a verdade. Cara, se você quer treinar, se você é amante do jiu-jitsu, se você quer treinar jiu-jitsu de verdade, se você quer descansar, se você quer ter uma experiência com a natureza, criança, cachorro, piscina. Cara, pizza, vem pra cá, cara, aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar, com certeza. Ou então, Leon, deixo aberto espaço pra ti, se tu quiser mandar algum recado aí do teu coração, se quiser agradecer alguém, fica à vontade. Cara, agradecer, assim, a todo mundo que sempre acreditou no meu trabalho, aos meus amigos que estão sempre do meu lado, me apoiando em todas as formas, seja como competição, como empresário, como amigo. Para quem é praticante do jiu-jitsu, às vezes a gente se vê muito só, né, cara? Você treina em grupo, mas é um esporte individual, cada um tem as suas coisas ali, assim. Então é importantíssimo você ter uma boa estrutura ao seu redor. Então eu agradeço a esses meus bons e verdadeiros amigos por estarem sempre do meu lado nessa batalha que estar no jiu-jitsu, a minha família que também está sempre do meu lado, assim, todo mundo, agradecer ao jiu-jitsu, que eu acho que o jiu-jitsu também acaba sendo uma energia, cara, porque é um lugar que, pô, eu tô cansado de acontecer várias coisas e eu falar, eu sou do jiu-jitsu e aparecer alguém que também e tá sempre disposto a te ajudar ali. Então é uma comunidade, cara, que é de amizade mesmo. Então eu quero agradecer todas essas pessoas boas, cara, as pessoas boas e verdadeiras que estão do meu lado, e agradecer a Bela ali que tá ali atrás por dividir sempre o banheiro dela, que é só dela quando ela tá na casa dela. O Juninho abre as portas sempre que eu tô em porta, que você falou que eu tô fora. A maioria das vezes é na casa do Juninho, até me emociona um pouco, porque eu falo que ela é minha irmã, e realmente ela é minha irmã, cara, porque eu fico lá, eu passo muito tempo lá com ela, eu divido tudo com ela, e, cara, dou um trabalho lá por ser um marmanjo, e o Juninho sempre abre as portas lá pra mim, é minha casa, cara, eu tô lá, eu tenho uma casa em Portland, então eu agradeço muito, eu falei brincando, mas é de coração, eu brinco com ela não entende, mas só a gente que vive do jiu-jitsu e que viaja muito, a gente sabe o quanto isso é valoroso, né? Cara, você tá num lugar que você se sente bem, que você tá em casa, assim, então eu tava falando, mas o Juninho entra nesse lugar que eu falei que ele é uma estrutura que eu tenho, né, cara, é de tudo, é uma estrutura familiar, porque ele é amigo e é um lugar que eu tô sempre trabalhando, eu vou buscar meu refúgio lá com ele às vezes, e ele tá sempre aberto lá pra abrir, ele fala, vem cara, pega logo suas coisas e vem, e é dessas coisas que eu falo, assim, é isso que eu agradeço, cara, a gente é cercado por essas pessoas e, cara, eu sou muito grato de ter isso na minha vida, de ter essas pessoas que me acolhem assim, cara, e faz eu ter o crescimento, faz essas pessoas que fazem eu ter o crescimento. A gente não faz nada sozinho, cara, é impressionante, mano, não existe nada sozinho, então você tem que ter essa galera, assim. Toda vez que eu me sinto muito sozinho é a época que eu sinto baixar em tudo, cara, então só agradecer essas pessoas, a minha família que também faz parte dessa estrutura aí que eu tenho,
E agradecer a eles, cara, as pessoas que acreditam, e é por isso que eu vou continuar. Logo eu tô competindo de novo, se Deus quiser. Eu dei uma parada aí por causa focar nos meus alunos que decidiram competir, cara. Os caras não competiam tanto e, mano, a gente quer competir, eles estão competindo todo mês. Então eu dei essa parada pra dar atenção 100% pra eles, tá sendo um resultado incrível também, cara. Tá sendo incrível eu passar assim pra eles, eu sem precisar competir. Puta que pariu, é um alívio. Então até eles eu agradeço também por tudo aí, que cada vez mais eles me ensinam muito. Então, isso. Beleza, então, Leão, obrigado pelo papo. Valeu.